E aí, Mauá, galera, bora pra mais um Maua. Aqui é folha seca sem enrolação, então já senta o dedo no like, hypa o vídeo, se inscreve, beleza? Dito isso, bora pra história. Esse cara é um psicopata moderno, sem freio nenhum, que por um erro do ceifador da morte foi parar no murinho achando que era jogo de realidade virtual. Mas começa aqui, uma cabeça decepada no chão e um pé enfaixado pisando na poça de sangue. O respingo violento já entrega o tom da obra. Naquele instante, o mundo marcial inteiro entendeu que um demônio tinha entrado em cena. Enquanto isso, na entrada do grande templo, uma multidão imensa se reunia em trajes cerimoniais, segurando estandartes. Pétalas caíam ao redor num clima solene e quase ritualístico. As maiores seitas do Murim tinham marchado para ali com um único objetivo. À frente da procissão, os líderes marchavam sob um céu avermelhado. Um monge careca de cajado, um homem barbudo de túnica roxa com símbolo yin-yang, um cara de chapéu alto e um exército inteiro atrás. Era a elite do Morim respondendo a um chamado de emergência. Quando chegaram, o careca à frente sussurrou um Amitabha baixinho. O homem de barba branca olhou para o chão sem acreditar. Aquela palavra solene escondia um pavor que nenhum deles queria admitir em voz alta. De repente, um deles explodiu em fúria. Isso é obra de um demônio! Quem ousaria manchar a seita do Monte Ua com tanto sangue? O bigodudo do lado quase respondeu, mas estancou no meio da frase. Tinha alguém vindo. O careca mais velho não perdeu tempo. Ele está vindo. Nas suas posições agora. Bloqueiem ele. Os guerreiros se posicionaram. O mago levantou o cajado brilhante. Era uma das maiores forças marciais do mundo, se preparando para encarar uma pessoa só. O bigodudo perdeu a paciência e gritou pro vazio. Seu desgraçado, apareça agora mesmo. A fúria dele era de quem já tinha visto o que esse demônio fez e queria vingança com a própria mão. Os dois líderes se posicionaram à frente das suas seitas. Shaolin, Wudang, o nome das duas escolas mais lendárias do Murim, foi sussurrado como uma... Mais dois nomes saíram da boca dos próximos guerreiros. Qin Shen, Namgun, cada nome era de uma das maiores seitas do mundo marcial. 4 potências unidas para cercar um cara só. Tô falando, mano, o nível tava alto. No meio do palco improvisado, com um peito nu e uma aura vermelha de fumaça subindo, ele apareceu. Sorriu de canto e disparou. Vocês trouxeram um público e tanto. Sem medo, sem respeito, só diversão. Em pé, sobre um corpo ensanguentado, espada na mão, ele soltou com naturalidade, mas parece que não se pode confiar em boatos. Tinha vindo achando que a seita do Monte U era mais forte. Pelo que viu, ficou decepcionado. O musculoso de túnica amarela com cajado avançou. Alguém no fundo sussurrou em choque. Esse cara é o líder da seita do Monte Ua? Tô falando mal, a galera. Até o líder tinha vindo. Quem tava no chão devia ser alguém grande. O jovem de manto escuro fincou a espada ensanguentada no chão, olhou para todos eles e soltou. Bem, já que todos estão aqui, era a fala de quem ia transformar aquela reunião em massacre. 4 guerreiros se prepararam, espadas e cajado em punho, e um deles rugiu. Vou te matar aqui mesmo e vingar as almas do Monte Rua. Estavam dispostos a morrer pela honra dos mortos. Honra é uma palavra que esse cara não conhece. No instante seguinte, o ataque coordenado caiu de todos os lados, cajado, espadas, ataques de energia, tudo em cima dele. E ele, com um pequeno sorriso, pensou, como eu pensei. Os olhos dele brilharam vermelhos, o sorriso largo escancarou, e ele soltou em êxtase. Esse lugar é bem divertido. Plot twist! Pra ele, tudo aquilo, o sangue, as seitas, os mestres lendários, era diversão pura. Tipo um Light Yagami sem um caderno, mas com sangue. Sem aviso, a imagem distorceu. O sorriso sinistro virou um glitch. Efeitos de falha digital tremeluziam ao redor da cabeça dele. Era como se o murinho inteiro tivesse travado por um C. Quando a imagem voltou, ele estava no sofá, quarto escuro, camisa preta, um console portátil na mão e um celular caído no chão. Saiu de um boca de fumo do mundo marcial e voltou pra terra moderna. Plot twist, mano. Ele apertou o próprio pescoço, pensativo, e refletiu. Um ataque coordenado de tanta gente ainda foi demais pra mim? Não tava preocupado? Não, tava só calculando. Já era, fi. Esse cara faz cálculo onde os outros fazem reza. Na mão dele, um headset de realidade virtual. Do lado, um cartucho com a inscrição EVR Red Online. Era o jogo que ele estava jogando há horas, Murim Online. O MMA, o mais brutal já criado. O narrador explica. Murim Online era um jogo de realidade virtual recém-lançado. Combate violento, desmembramentos realistas, banhos de sangue. Tinha gente de fora bombando o estúdio de e-mail pedindo o fechamento do jogo. Para esse cara, era só o cenário perfeito. Ele assistia a TV num canto, 2 apresentadores no telão e refletia num tom quase casual, da próxima vez vou tentar uma abordagem mais silenciosa. O ouvinte da TV não fazia ideia que o telespectador era um assassino real planejando o próximo movimento. Na TV, a âncora anunciava em tom de urgência. Notícia urgente, o CEO No das indústrias da Edo está desaparecido. A foto do CEO apareceu na tela. Para qualquer um, era só uma notícia. Para ele, era currículo. Sentado, olho abaixo, expressão sombria, ele soltou para si mesmo. Assassinato parece uma boa escolha também. Esse cara não diferencia hobby de crime. Para ele, é tudo entretenimento.
Uma silhueta de costas encarando uma luz forte. Uma arma longa apoiada em primeiro plano. E a voz fraquinha implorando, poupe, a minha vida. Era o primeiro de muitos a tentar a mesma palavra-chave. Outro homem ferido se ajoelhou, sangue manchando o chão ao redor, e implorou de novo, por favor, poupe minha vida. Mal a galera perceba, a obra vai repetir essa frase várias vezes. Tem um motivo. Marreta no ombro, mão cobrindo metade do rosto, ele encarou a próxima vítima em silêncio. Naquele silêncio cabia mais ameaça do que em qualquer fala. Olhos azuis brilhando, ele encarou o sequestrado todo ferido e perguntou com puro desdém. Poupar você? O cara só conseguiu soltar um antes do próximo golpe. Já era, fi. O corpulento explodiu de fúria e descrença. Como você conseguiu isso? Espalhados no chão, fotos ensanguentadas, um homem sorrindo sinistramente ao lado de uma mulher chorando. As provas. Esse cara não caçava qualquer um, caçava monstros. Bastão na mão, olhando para baixo, onde o corpulento jazia derrotado, ele deixou claro: se você realmente não tivesse feito nada, você não teria se tornado minha presa. A regra dele era simples, só caçava quem merecia. Acreditou ou não, ele estava convicto. Olhos vermelhos brilhando, martelo erguido acima da cabeça com aura de energia, ele bufou. Isso já não tá ficando meio chato? Para ele, súplica e tortura tinham o mesmo gosto. Acabou virando rotina. Sem aviso, o golpe aéreo desceu com velocidade absurda. Cá, o som do impacto cortou o silêncio do galpão. O grandão atacou com a perna, mas o menor se esquivou rápido. Tem coisas que só vejo em MMA japonês, leitura corporal absurda, reflexo de quem mata por hobby. Um punho atravessou o ar com força massiva. Fragmentos escuros dispararam em todas as direções. O impacto rachou tudo que estava no meio. Dentes cerrados, sorriso ameaçador, o alvo cuspiu o xingamento. Seu filho da puta. Última cartada de quem já tinha perdido. Outro cara, agora ameaçador. Olhos brilhantes, cicatrizes no rosto, uma arma grande na mão. Soltou no ambiente escuro. Você tá morto. Bandido falando com bandido. O Bongsu nem piscou. Manto escuro, katana erguida, o atacante desceu o golpe gritando, eu vou te matar! O Bongsu no chão se preparou para reagir. A cena era de filme de Yakuza com tempero de Death Note. O mascarado de olhos brilhantes liberou uma energia luminosa em direção a ele. Foi atingido, o impacto rachou o chão. Um golpe poderoso explodiu no rosto do alvo. Aura roxa de energia. O cara recuou em câmera lenta. Eita pavor. Caído no chão, contorcendo, ele berrou em pânico. Fica longe, não chega perto. Uma luz azul brilhava perto dele. Era a mesma luz que sempre aparecia antes da próxima morte. Várias figuras sombrias com olhos brilhantes despertaram nas trevas. Raios de luz azul cortaram o ambiente. Era como se um mundo paralelo estivesse acordando junto com cada vítima. Um cara de óculos pegou um martelo escuro enorme e atacou em desespero. Fica longe de mim, seu desgraçado! O som do impacto pesado já anunciava o que vinha pela frente. No mesmo instante, um soco violento estourou no rosto do oponente. Parado, seu desgraçado! O grito veio acompanhado de dor pura. Já era, fi. De repente, um grupo de policiais invadiu o galpão. Parado! Gritaram em uníssono. O Bongsu estava em pé sobre uma pessoa caída, pá na mão. Cena clássica de flagrante. Plot twist. Um homem de terno azul e óculos apontou o dispositivo pro Bongsu, que mantinha o olhar baixo. Vários policiais cercando e a fala formal. Você está preso por sequestro, cárcere privado. A acusação começou. O homem de terno escuro completou o ato. E assassinato? Em contraste, o jovem de olhos vermelhos ardendo de poder reagia em silêncio. Os olhos dele já não eram mais os de um humano comum. Bastão na mão, o Bongsu se virou e murmurou: como a polícia achou esse lugar? No fundo do galpão, outro cara estava sentado entre corpos embrulhados. O bicho tinha pegado, mano. O policial de terno azul apontou o revólver com fúria e cuspiu o aviso. Eu disse pra não se mexer, seu merda. Isso são balas de verdade. Mas pra alguém que pensa que tá num jogo VR, balas de verdade são detalhe. Olhos vermelhos do Bonzo se perderam numa visão de batalha distante, silhuetas de guerreiros se enfrentando. Ele refletiu. A situação é bem similar. A polícia ali, aceitas no murim. Pra ele, mesmo cenário. O policial cravou a arma à frente e gritou. Você tem noção? As figuras uniformizadas ao fundo se posicionaram. Tudo armado para um confronto que ainda não tinha começado. Sentado no chão, sob a luz forte, jaqueta aberta, expressão de choque vindo dele. Mas o narrador continuou frio. Esse lixo matou 6 mulheres no total. O cara que estava no chão era a vítima do Bongsu. E era pior que ele. O narrador continuou. Ele as torturou e tirou fotos enquanto brincava com elas antes de morrerem. Mal a galera, presta atenção. O cara que estava sendo preso é um anjo perto do monstro que ele tinha capturado. Ao lado do corpulento caído, vários corpos enrolados em bandagens pareciam múmias. O narrador completou. Os corpos ao lado deles são todos iguais. A maioria são assassinos. Troféus de caça. Toda a coleção numerada.
Olhos vermelhos brilhando, Gonzo olhou para cima e proferiu sua doutrina pessoal. Eu sou apenas o caçador que caça essas bestas. Para ele, o psicopata era um serviço público. Versão Dark do Dexter, mas sem o código de ética. O cara que ele tinha pegado começou a chorar e gritar pra polícia. Você entende? Quem você deveria atirar não sou eu, é esse cara aqui. Desesperado, apontou pro Bong-Su na frente do mundo. Tarde demais. Vara na mão, Bong-Su fitou os dois policiais e soltou cansado. Acho que eu realmente não consigo me entender com a polícia. Para ele, a polícia era um obstáculo, não um sistema de justiça. No mesmo segundo, um golpe violento explodiu no peito do Bong-Su. Sangue jorrou, ele recuou pela primeira vez na vida. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu dor de verdade. Olhos vermelhos brilhantes, envolto numa aura azul de energia, ele olhou para o alto e pediu uma única coisa. Se houver outra chance para mim, foi a única súplica que esse cara fez em toda a vida. E ela foi ouvida. No instante seguinte, ele caía rápido do céu. Corpo distorcido, brilhante e os pensamentos dele saindo em palavras. Espero que existam bestas de sobra para eu matar sem preocupação. É um lugar como Murim. O desejo dele subiu como reza e foi atendido. Múltiplas versões dele explodiram numa luz azul vertical. Um chocado, um com controle de videogame, um com o olho vermelho brilhante. Era a alma dele se dividindo entre o jogador, o psicopata e o que estava prestes a nascer no Murim. Quando acordou, rosto sujo, olhos arregalados, água caindo sobre ele engasgou em agonia. Não era mais o psicopata frio, era um corpo novo, com lembranças velhas. Um homem mais velho, túnica azul escura, braços cruzados, o encarava com fúria e surpresa. Pensei mesmo que você tinha morrido, mas você ainda tá vivo? Saca essa, mano. O cara nem se apresentou, já começou tratando o Bong-Su como lixo. O cara musculoso agarrou o Bong-Su pela gola, olhar de baixo para cima do pequeno, e bufou. Você tem noção do trabalho que deu te arrastar lá do mercado? Para esse mundo, o Bonzo era um escravo. Para ele, esse mundo era um playground. Olhos vermelhos do Bonzo marejaram, punho cerrado em primeiro plano, e o pensamento veio com naturalidade. Será que eu deveria te matar logo de uma vez? Tô falando, cara, nem tinha 5 minutos de morim e já tava planejando o primeiro homicídio. O agressor saltou para longe no movimento rápido. O homem de túnica escura observou tenso, irritado, e o agressor jogou por cima do ombro. Te vejo amanhã. Cansei por hoje. Sair de cena assim sem despedida era a marca dele. Cabelo espetado, olhos vermelhos brilhando, o Bong-Su liberou uma explosão de energia roxa. O corpo dele tensionou todo, uma fera tentando se firmar num corpo novo. Emaciado, olhos vermelhos brilhantes, ele cobriu o rosto com a mão e sussurrou em choque. Esse corpo não é meu. Foi nesse instante que ele entendeu, a segunda chance veio, mas com letra miúda no contrato. Olhos arregalados, íris vermelha, ele olhou para a noite com a lua cheia lá no alto. Sentido aterrissou. Eu sei exatamente que lugar é esse. O mundo ao redor era familiar, mas não pelo motivo certo. De costas, contemplou um vasto complexo de edifícios tradicionais asiáticos brilhando à noite, espalhados pelo vale com um lago no centro. Aqui com certeza é. A frase ficou no ar. Ajoelhado no escuro, olhos brilhando, ele completou. O Murim? Demorou para acreditar. O Murim, mano. O mesmo Murim daquele MMO violento. Mas algo tava esquisito. Chorando, suando, uma luz brilhante saindo debaixo dele, ele sussurrou em êxtase. Meu desejo se realizou. Pediu uma segunda chance, recebeu de bandeja. Para um psicopata, isso é melhor que ganhar na loteria. E então, olhos vermelhos escancararam, boca aberta numa risada maníaca, rosto distorcido, suor escorrendo. O psicopata original estava de volta, só que agora no mundo queria conhecer o significado real da palavra medo. Bora pro capítulo 2, mal a galera. No estábulo, um homem em trajes tradicionais limpava as baias com um ancinho. 3 cavalos, no fundo. Cena de rotina, manhã comum. Mas a rotina ali não duraria muito tempo. De repente, um cara de vestes escuras invadiu correndo pela porta e gritou: Ei, sou Sam! No chão, só os cabelos de outra pessoa eram visíveis. Sou Sam! Esse é o nome do corpo que o Bong-Su acordou dentro. Um cara de cabelo preso e barba rala tapou o nariz por causa do cheiro do estábulo e ordenou: Me segue, eu tenho um trabalho para você. O nome dele era Machio, e ele tratava o Sou Sam como esterco. O cabeludo, ainda segurando o cajado, balbuciou hesitante. Agora, senhor. Eu ainda não terminei de limpar os estábulos. Gaguejante e submisso com medo, era assim que o Sossamo original vivia. Um escravo sem voz. Sem aviso, o agressor de túnica escura desceu a mão. O jovem recuou com um impacto enquanto o desgraçado vomitava. O clã Danri já tá permitindo que um órfão como você durma aqui? Parece que você esqueceu seu lugar. Esse era o tratamento padrão. Uma figura sombria com olhos brilhantes agarrou a cabeça do Sossam, dominando ele fisicamente, e cuspiu na cara dele. Você é apenas um escravo, entendeu? Trouxa derrotado, nem sabia que dentro daquele corpo agora morava um demônio bem pior. Depois, o homem de costas chegou numa oficina de armas. Em frente, um ferreiro o observava por trás do balcão. Pilha de armas no chão. Era hora de transportar carga pesada. A parte braçal do dia.
O Mathieu resolveu cair fora. Agora que lembrei, eu tenho um compromisso na pousada Bongyan hoje também, né? Foi mal, parece que você vai ter um trabalho extra hoje, irmão Sossam. Despreocupado, jogou o trampo todo nas costas do escravo. Mais tarde, um homem idoso de barba castanha olhou com preocupação genuína. Bom trabalho, mas jovem, por que você não descansa um pouco? Foi a primeira fala gentil que aquele corpo ouvia em meses, e vinha do velhão certo na hora errada. De costas, envolto numa aura vermelha com vapor saindo da cabeça, o Bonzu retrucou irritado. Sua aparência tá horrível. Tá aparecendo. Olhou pro velhão como quem mede uma vítima, avaliando se era predador ou presa. Cabelo encaracolado, olhar sombrio, o Bonzu completou em pensamento. Com alguém que tá pra morrer. Depois, em voz alta, mentiu. E eu tô bem. Já tinha decidido. O velhão era do tipo herbívoro. Não valia o esforço. Sem aviso, uma figura grande e sombria com olhos vermelhos bloqueou o caminho dele e rugiu. O que você tá fazendo? Sai do meu caminho! A figura menor de cabelo encaracolado tomou o baque de frente. Rosto abatido, olhos cansados, o Bong-su, ainda preso no papel de Sossam, baixou o olhar e murmurou. Me desculpa. A submissão do corpo ainda contradizia a mente do psicopata por dentro. Não por muito tempo. No instante seguinte, um impacto violento. Linhas explosivas, fundo vermelho. Algo bateu com a força de um meteoro. O agressor de roupa escura golpeou violentamente e o Bonsu foi arremessado para trás. Caído, refletiu em desespero. Onde foi que tudo deu errado? A pergunta vinha do Sossam original, ainda ecoando no corpo. Memória pulou. Uma figura musculosa de olhos vermelhos envolta em energia escarlate. A voz dele veio. Será que foi quando toda a minha família morreu na tempestade e só eu sobrevivi? O trauma do Sossam abrindo as portas? Outro flashback. Amarrado em pose de queda, linhas avermelhadas violentas ao redor. A voz continuou, ou quando bati na porta do clã Danri para buscar abrigo. Já era, fi. O clã Danri era a caridade que escravizava órfãos. Sentado, agarrando o peito, linhas onduladas de loucura ao redor, ele entrou num colapso interno. O Sossam e o Bonzu disputando espaço no mesmo crânio. Tipo Sasuke versão regressão, mas pior. O corpo se curvou perto do coxo. Os cavalos relincharam atrás. Um baque seco no chão. Cena de gente entrando em transe. De costas, olhou seu reflexo na água. Duas figuras indistintas refletiam ali. Pensou em voz alta. Sossam. Então esse é o nome dele. Mal a galera, ele acabou de oficializar para si mesmo. Esse corpo é alugado. Olhou para cima em dor, em meio a estruturas parecendo túmulos. As memórias do Sossam invadindo. Toda a vida miserável dele jorrando em segundos. De repente, um painel holográfico azul brilhante apareceu na frente dele. Texto, barra de progresso, ícones de inventário. O sistema do jogo, ativo, como? A interface escreveu, bem-vindo ao Murin Online, o mundo de verdadeira força. Plot twist. Era o mesmo MMA que ele estava jogando antes de morrer. Ou era? Vestes escuras, semblante sério. Ele desceu as escadas do complexo de templos. Outras figuras conversavam ao fundo. O Murin seguia girando enquanto ele processava o impossível. O Machio, com um coque e barba, segurava uma pá e descarregava. Porque eu sempre tenho que fazer essa merda. Eu sou o único do grande clã da Henri que pode limpar merda de cavalo. Comandantão fugindo do trabalho. Clássico. Olhos vermelhos brilhantes apareceram nas sombras dele e proferiram: matar ele. O psicopata do Bonzo acabou de selecionar o Machio como o primeiro alvo do Murin. Mas o Bonzo interno cerrou os dentes e ponderou: não, o risco é muito grande. Para alguém disposto a matar com prazer, esse foi um sinal de inteligência rara. Não era o momento. O Machio chutou a porta com força. O jovem caracolado sentado no chão nem reagiu. Em pensamento, o Bongsu concluiu: se eu não tomar cuidado, minha cabeça vai ser a primeira a rolar. Bora aprender com paciência então. Pela primeira vez. O narrador apresentou artes marciais, técnicas que só existem em filmes e novels. Pessoas voam pelo ar e se movem mais rápido do que os olhos podem ver. Praticantes voando, técnicas absurdas, tudo real. O Bonsu estava num mundo onde até herbívoros voam. Um guerreiro de vestes escuras ergueu a arma com fúria. Lá embaixo, uma formação de soldados se posicionou. Raps! O grito de guerra abriu o combate. Kimonos verdes, katanas em punho, um deles gritou enquanto os outros mantinham a expressão fria. A voz do narrador martelou. Nesse lugar, artes marciais são uma realidade. Não era cosplay, não era cinema, era a porra do mundo real. Cicatrizes no rosto, olhos vermelhos, o Bonzu olhou para a janela de status brilhante e processou. Segundo, essa janela de status e sistema era a única coisa do mundo dele que tinha sobrevivido à travessia. Em silhueta, observou a tela mostrar força, agilidade, inteligência, saúde, ataque, defesa, todos com ponto de interrogação. Habilidades, equipamentos e itens também trancados. Para ser preciso, começou a teorizar. Expressão séria, olhar abaixo, o Bonsu refletiu. Todo mundo aqui tem suas próprias emoções. Não eram NPCs, não eram avatares, eram pessoas, reais. Já era, mano. Isso mudava tudo.
Sorriso sinistro, olhos arregalados, um cara apareceu e provocou. Enquanto outra pessoa levou um chute na bunda e foi punido por conta de algum idiota. Te deixei esperando, não foi, seu merdinha? O Guac Dongo, outro bully do clã Danri. Bongo, cabelo escuro e cicatrizes, inclinou a cabeça para trás e bebeu de uma tigela. Aura azul atrás dele. Olha esse garoto, o agressor comentou. Não fazia ideia de quem realmente bebia em silêncio diante dele. O Guac Dongguo perdeu a paciência e explodiu. Eu tô falando com você, seu desgraçado, eu vou te matar de verdade. Mas a frase nem terminou. No instante seguinte, uma mão atravessou tudo, explosão de sangue. O Bonzu, olhos brilhantes, reagiu em pura fúria. Ah? O atacante só conseguiu emitir esse som. A mão do Bonzo agarrou o pescoço do Guakdong, sangue jorrando, dor na cara. A tentativa de respirar virou gargalho. Rosto ferido, marcas de sangue, o cara gritou em desespero. Guakudongo, essa criança que você costumava conhecer, tentou apelar ao passado. Apostou no nome do Soul Sam original. Olhos vermelhos do Bonsu cresceram, aura escura e avermelhada, linhas de energia vermelha. E veio a resposta seca. Ele morreu faz tempo. Já era, fi. Esse não era o Soul Sam, esse era o psicopata. Um soco brutal pegou em cheio, rosto rachado, sangue jorrando, dor intensa. O Bonzu não estava brincando. A figura sombria liberou uma explosão de energia vermelha destrutiva, envolvendo-se numa aura de poder. Pela primeira vez no Murim, ele soltou um pedaço da fera por inteiro. Cabelo escuro, roupa escura, ele olhou para cima reagindo à própria conclusão. Humano? Jogador? Qual dos dois ele era ali? A pergunta finalmente tinha resposta. Coberto de sangue, intensidade nos olhos vermelhos, ele entendeu. Assim como eu pensei, esse lugar é de fato a realidade. Não tinha respawn, não tinha menu de saída. Era real. Decidiu abraçar a verdadeira natureza. Se é aqui, eu não tenho que esconder minha verdadeira natureza, eu posso seguir meu coração. Porque pessoas como eu e a forma lupina feroz dele se revelou, olhos brilhando em laranja. Um pequeno lobo cinza observou múltiplos lobos espectrais azuis monstruosos surgindo no céu acima da estrutura tradicional. Não, carnívoros que são fortes e monstruosos não era só lobo, era alcateia. CTA, mano, se tá curtindo, comenta aí qual é seu personagem favorito até agora. Capuz escuro, braço estendido para o alto, alcançando uma luz intensa do céu, nuvens avermelhadas, estrelas, ele declarou, para verdadeiros predadores, complexo de edifícios tradicionais iluminados à noite, alinhados entre montanhas sob céu escuro, e a frase final, no novo Murim. O playground oficial do psicopata estava aberto. Cabelo escuro, óculos, kimono cinza, ele estava sentado no chão de pernas cruzadas, rosto apoiado na mão. Atrás dele, manchas de sangue na parede, cena de quem terminou o experimento e está processando o resultado. Uma interface azul brilhou no centro. Inventário. O nome dela soou pela primeira vez. Era a próxima feature do sistema que ele descobriria. Pálido, cabelo escuro, mão no queixo, observando algo, ele murmurou. Tem algo diferente. Cara, é tão psicopata que até bug de sistema ele percebe na hora. A tela exibiu o inventário do jogo, vários itens em espaços. O narrador explicou. No Murim Online, o inventário era um sistema baseado em espaços, onde cada item ocupava um espaço. Sistema clássico de MMO. De costas, ele observou uma vasta massa de energia azul turbulenta preenchendo todo o ambiente do inventário. É gigante, deve ter pelo menos uns 300 metros quadrados. Plot twist? Não era mais sistema de slots, era salão. Maua Moment. Sem aviso, ele agarrou um cara ensanguentado pelo pescoço. Respingos voando. Ele perguntou para si mesmo, era assim que funcionava no jogo, né? Hora do teste de campo? O rosto da vítima distorceu em efeitos de glitch. O ambiente desintegrou em pixels e manchas vermelhas. Foi engolido pelo inventário. O cara tinha sumido no missegundo. Cabelo escuro, roubo preto. Ele foi atingido por uma energia azul brilhante. Sangue, partículas vermelhas, dor e choque na cara. Por dentro, o inventário estava engolindo carga viva. Ajoelhado no chão, manipulando ou sendo afetado por energia azul e vermelha intensa. Partículas em redemoinho. O inventário era mais poderoso do que parecia. Cabelo escuro, hobby cinza, ele ponderou em voz alta. Espera, será que consigo colocar seres vivos aqui também? Se eu colocar, eles continuam vivos? Ou... Começou a contemplar usos absurdos. Mudança de cena, 2 homens sentados conversando intensamente, terceira pessoa varrendo ao fundo. Política do clã Danri rolando enquanto Bonzo fazia experimento macabro lá dentro. Bastão de madeira na mão, olhos vermelhos brilhando, ele encarou para a direita. Expressão intensa e sombria. Tinha alguém vindo aprontar com ele. Sem aviso, um golpe poderoso. Punho direito contra a cabeça. O Bonzo recuou com impacto. Para todo mundo do clã Danri, ele continuava sendo Sossam mudo. Braço enfaixado, ele apontou para o cavalo no estábulo e ordenou. Leva esse cavalo para passear. Era a tarefa do dia. Trabalho de escravo, em silêncio. Cabelo preto enrolado, curvado, segurando um poste com dificuldade, dor escapando. Yay! O Soul Sam mudo aparecia em público. O agressor de coque observava se divertindo.
Cicatrizes no peito, ele caminhava pela rua movimentada, guiando o cavalo marrom pelas rédeas. Mulheres de roupa verde, homens de chapéu de palha, vida cotidiana do Murim seguindo. De repente, uma criança de cabelo trançado arremessou uma pedra contra ele. As outras duas, careca e coque duplo, riram escondidas atrás de uma estrutura. Toma essa! Pequenos predadores em treinamento. A pedra acertou em cheio na cabeça dele. Ele segurou as rédeas do cavalo e estancou. Dor surpresa no rosto. Mas por dentro o psicopata estava anotando os rostos. As crianças zombaram em coro. Olha o retardado, o burro do Sossam, ele nem consegue mais falar. Apontando, rindo, fazendo careta, eles ainda não sabiam que tinham brincado com a coisa errada. No instante seguinte, um deles olhou para baixo, choque puro no rosto. Uma figura sombria montada no cavalo, olhos vermelhos brilhantes, se revelou. Sossam, mudinho! O psicopata tinha mostrado a cara. Cicatrizes, desorientado, ele tocou a cabeça do cavalo e murmurou. O que? Era a versão dócil que voltava à superfície depois do flash de fúria. Plano, continuar parecendo inofensivo. Caminhou ao lado do cavalo de novo, rua movimentada, vilarejo normal. Em dúvida, em silêncio, mas anotando tudo. Cada rosto, cada nome, cada dívida pendente. Mudança de cena, cabelo preso, roupa escura, de costas, em frente a uma porta de madeira fechada. O Matio pensou em voz alta, será que ele morreu em algum lugar? Sumiço do Guakdongo, começou a render fofoca. O Bonsu, cabelo escuro com cicatrizes, espreitou de trás de uma parede. A figura encapuzada de manto escuro, Machio, reagiu surpresa. O quê? Por que você tá saindo daí? Ele tinha completado a tarefa? Na sala, uma variedade de armas brilhava intensamente em expositores de madeira. Facas, espadas, bastões. Tudo limpo, organizado, montado. Trabalho que normalmente levaria 3 dias. O Bonsu fez sozinho. Sorriso largo e assustador, cabelo comprido desgrenhado, se inclinou para frente segurando o cajado. O Matio, sério, observou. Mauá, galera. Pela primeira vez, o Bonsu mostrou personalidade no mundo dos vivos. Uma mão segurou uma pequena bolsa de pano. A outra abriu. Lá dentro, moedas douradas. Curiosidade pura na voz. O que é isso? Primeira recompensa material no Murim. O Machio abraçou o Bonsu rindo gargalhada, olhos fechados. Haha, seu moleque. Finalmente aprendeu como o mundo funciona. Trouxa derrotado, nem percebeu que estava abraçando o cara que ia matar ele depois. Mão de pele morena tapinhou o ombro do Bonsu em gesto de aprovação. Esse é meu garoto. Continue assim daqui pra frente. O Machio cavou a própria cova com cada elogio. Sorridente, segurando o saco de dinheiro com satisfação. O Matio. Atrás, um homem mascarado com vassoura observava. A negociata acabou, o Matio ficou com a maior parte. Túnica escura, barba rala, sorriso astuto, ele estendeu um pacote amarrado. As pessoas em trajes tradicionais passavam no fundo. Era uma comissão, uma migalha pro Bonsu, suficiente para plano maior. Em frente a um edifício tradicional, o Matio, cabelo preto, preso em coque, arremessou um objeto escuro em direção à entrada. Um homem de túnica vermelha observava com os braços cruzados. Era um corpo? Um saco? A figura voou pelo ar. Cara mais velho, rosto marcado, expressão intensa olhando para baixo. Estava avaliando alguém. Tensão construindo no ar. Mão enfaixada segurando firmemente uma bolsa de dinheiro. A voz do Matio saiu desafiadora. Está duvidando de mim? Eu tenho dinheiro aqui. Pagou para entrar no rolê? Rosto largo, sorriso exagerado, barba rala, manto vermelho. O dono da pousada se curvou em servilismo. Muito obrigado, senhor. Pode ir para o último quarto do 2º andar. Vou trazer a Shozun imediatamente. Era a pousada Bonyan e a Shozun era a atração. Kimono, topete, vapor saindo da cabeça. O Machio ria de gozo numa mesa baixa com uma bebida. Plot twist. Ele tinha dado um golpe no Bonsu. Não foi para entregar para ele. Era para ele mesmo. Uma mulher de vestido longo e rosa parou na entrada do cômodo. O Matio, mais velho, a observou em surpresa e choque. É a Shozun, senhor! A beleza da garota interrompeu até o gargalho. Cabelos escuros, olhos fechados, expressão serena. Em pensamento, o Matio concluiu. Ela está em outro patamar comparada à Enha. A Shozun era a top da pousada. Top da exploração. Uma fenda escura com um olho vermelho brilhante convidou alguém a se aproximar. Chegue um pouco mais perto. Isso, mais perto. O Bonsu estava observando. Tudo, pela fresta, em silêncio. E o olho vermelho brilhante escancarou em fúria intensa. O psicopata acabou de marcar o Machio como próximo. Plot twist, bora pra Cap 4, mal a galera, a hora chegou. Túnica escura, o Bonsu se aproximou da entrada da pousada Bongaga. Outro homem o observava de perto, era a hora do plano. Naquele instante, o destino do Machio já estava selado. O homem gordo de túnica vermelha segurou uma moeda de ouro com a mão direita e cuspiu o pragmatismo. Mas ei, dinheiro é dinheiro. Mesmo desconfiado do mudo, dinheiro fala mais alto.
Uma silhueta apareceu na porta, iluminada pela luz forte. A pessoa de costas se virou bem-vindo. Hã? Você é? A recepção começou com surpresa. O cara não esperava o So-Sam. Silhueta destacada contra tons alaranjados e avermelhados. Uma voz questionou. So-Sam? O nome dele virou alarme. Cabelo preso, barba, ele confrontou a figura menor. Ei, mudo, você sabe onde tá? Desprezo na voz. O Bong-Su sabia exatamente onde estava. Estava no covil do Matio. Rosto distorcido, olhos escuros, boca como costurada, ele rosnou em fúria. Some daqui antes que eu, a ameaça nem terminou. O Bong-Su já tinha previsto. Cabelo preto bagunçado, mãos enfaixadas, o Bonzu segurou uma bolsa de pano. Olhou diretamente para frente com expressão intensa. A bolsa tinha dinheiro. Dinheiro abre porta. Bigode, barba, segurando a bolsa escura com uma mão, o anfitrião olhou para baixo com expressão sinistra. Cara dele mudou. Dinheiro mudou tudo. Rosto largo, barba, sorriso exagerado, o cara mudou para modo bajulador. Se você esperar no segundo andar, no final do corredor, eu vou levar a Aang Yang para você imediatamente. Comércio aberto, plano confirmado. De costas, vestido de preto, subindo a escadaria em direção à pousada Bunhá. No primeiro plano, o homem sorridente, com sacos de dinheiro, observou. Ele acabou de aceitar suborno do próprio fim. No quarto, o machio, topete, barba, torso nu, assustava as vestes. De repente, percebeu uma figura sombria, com olhos brilhantes emergindo das sombras. Atrás dele, alguém deitado em primeiro plano. A Aang Yang já estava ali, mas não a Aang Yang que ele encomendou. Corpulento e musculoso, ele flexionou os músculos do braço e do peito num gesto de confiança. Eu ainda tô em forma. Pensou que dava para resolver o intruso na porrada. Erro fatal. Cabelo escuro, barba, mãos enfaixadas, cabeça inclinada para trás, olhos fechados, suando, pano amarrado no pescoço. Cena dura de descrever, mas o machio acabou de virar refém. Aquela pose não era de quem dormia. Rosto contorcido em agonia, olhos arregalados, boca aberta num grito silencioso. Linhas de movimento marcaram um esforço brutal. NGH! O ar dele saindo de uma vez. Pano amarrado no pescoço, lutando para respirar, Go, Aki. O machio estava sendo sufocado. Trouxe derrotado, nem entendia de onde veio o ataque. Estrangulando ele, o Bong-Su sentiu o cara gritando em dor e raiva. Quem é esse filho da puta? O machio só agora percebeu. O mudo nunca foi mudo. Cabelo escuro, olhos vermelhos do Bong-Su, mãos segurando a cabeça da vítima. O machio gritou de dor. O Bong-Su sorriu de forma sinistra. Era assim que o psicopata jantava. O Bong-Su segurando a cabeça do machio mais velho. Ele gritando de dor, sangue saindo pela boca. Sorriso maníaco. Por favor, me poupe. A frase clássica que esse cara odeia. Não vinha, mas ele queria ouvir. Cabelo selvagem, olhos arregalados, ele segurou o pescoço do machio que parecia inconsciente ou morto. Sorriso maníaco perfeito, comandantão do estábulo virou troféu. Agachado sobre o machio caído, outra pessoa também jazia em primeiro plano. Tinha mais alguém no quarto? A Aang? Não. Quem era? Cabelos escuros, bandagens nos braços, ele se ajoelhou ou se curvou sobre uma figura deitada coberta por um cobertor. Profunda tristeza no momento. Mas será que era tristeza mesmo? Ou outra coisa? Uma mulher de cabelos longos e escuros estava deitada, inconsciente ou exausta, perna enfaixada do Bong-Su visível ao lado. E ele murmurou, nem força para proteger a si mesma. Era a Aang Yang. Era uma vítima do machio. Já que o machio era presa, o que sobrava dela? De costas, ele observou uma porta de madeira ligeiramente aberta, revelando um vazio escuro. À esquerda, um corpo inerte. A logística do crime perfeito. Mão enfaixada estendida em direção a um portal azul brilhante. Uma figura luminosa visível. A armazenar no inventário. A função favorita dele, finalmente em uso prático. Logística divina. Em silhueta, sentado sobre o corpo do machio deitado, ele avaliou. Isso vai ser definitivamente uma boa ajuda nas minhas futuras caçadas. Não tinha emoção, era CV. Currículo de psicopata se atualizando. Rosto sombrio, observando atentamente uma interface holográfica azul com vários ícones interconectados. Em pensamento, como eu pensei, a confirmação chegou. Era perfeito. A tela mostrou LV1, ataque marcial desconhecido, defesa marcial desconhecido. Missões, habilidades, equipamento, itens, todos travados. Mas alguma coisa mudou, ele tinha subido algo dentro. Cabelo escuro, camisa marrom, ele refletiu. E quando essa experiência se acumula, eu posso subir de nível. O par me deixa mais forte. A engrenagem do murinho online estava operando aqui também. Olhos vermelhos brilhantes, ele continuou. E ficar mais forte me faz caçar mais fácil. E caçar ficando mais fácil, eu vou ganhar experiência mais rápido. Isso significa, o loop estava aberto, sem teto. Cabelo preto encaracolado, roupa escura, mãos enfaixadas conectadas por uma fita branca no peito. Ele levantou as mãos como se apresentasse algo para a pessoa abaixo. Mal a galera, ele tinha preparado a cena. Encenou tudo. Braços enfaixados cruzados, ele olhou intensamente.
Pose de quem completou um trabalho. Versão solo leveling, mas o sistema é o crime perfeito. A cabeça do Machio, olhos revirados, boca aberta, pano amarrado no pescoço, encostada na madeira. Suicídio aparente. Sim, era esse o plano. Encenar o suicídio. Pra polícia, pro clã, pro Mori inteiro. Outro homem de bigode chegou impaciente. Aeng, Aeng, por que demorou tanto? Vá lá. Mesmo sendo um mudo, um cliente pagante é um cliente. Sem saber, ele mandou a mulher entrar no quarto do massacre. De costas, coque e roupa vermelha, ele bateu o punho na parede e ordenou: Irmão Machio, já demorou demais, Shozun, vem pra cá agora. Não fazia a menor ideia que o Machio estava morto. A bagunça armada. No instante seguinte, o rosto de um homem foi violentamente empurrado através de uma superfície de madeira. Distorção extrema, impacto forte. O que está acontecendo? Alguém entrou no quarto e viu a tragédia. Por fim, o Machio corpulento estava pendurado pelo pescoço por uma corda. Corpo inerte, rosto na sombra, suicídio perfeito, plot twist. Era a obra-prima do Bonsu. Bora Cap 5, Malwa galera. O investigador vai chegar. Mudança de cenário? Anui. Ao norte corre o rio Wai e no centro o rio Yangtze, formando uma vasta planície. Essa terra, o narrador apresentou a região do Murim onde tudo acontecia. Estrutura arquitetônica antiga no fundo. Malwa galera. Agora a história fica mais brava. 5 figuras de autoridade se posicionaram numa plataforma elevada. Armas erguidas, cajado para cima, multidão observando lá embaixo. Cena solene e determinada. Era a Assembleia das Seitas decidindo o destino da região. Guerreiros mascarados com espadas marcharam em formação. O narrador disparou. Embora o clã da Rei não se compare ao Namgong, a família possui uma força de elite especializada, a Divisão da Espada Celestial. E com seu grupo de inteligência e execução, o Esquadrão Corvo Negro, sua reputação se tornou famosa em toda a Anhui. Mal a galera, agora entendeu? O clã da Rei tem polícia secreta. Figura central de manto escuro, membros do Esquadrão Corvo Negro em formação. O narrador continuou. A capacidade de coleta de informações do Esquadrão Corvo Negro é tão formidável que até mesmo a seita dos mendigos, que se ofenderia ao ser chamada de segunda melhor no assunto. Precisa admitir que o Corvo Negro do clã Danri é superior, pelo menos dentro de Anhui. Eita pavor, esses caras descobrem tudo. Uma pessoa segurando 2 pergaminhos. Um idoso com barba e turbante, curvando-se em respeito. Era reunião de comando, algo grande sendo reportado. Close intenso do rosto de Jidaheo, o líder do Esquadrão Corvo Negro. Barba e bigode longos, cabelo escuro preso. Cara, não era pra brincadeira. Líder dos caçadores marciais oficiais. Barba escura, vestes escuras, o subordinado revelou uma estatística pesada. Nos últimos meses, quase 100 pessoas tiraram a própria vida. Plot twist, o Bonsu não era um caso isolado. 100 mortes na conta. Barba, vestes tradicionais, sentado à mesa, o Gui da Rei perguntou direto: quem foi o primeiro a morrer? A resposta veio: um artesão do arsenal do clã, um homem chamado Machio. Já era, fi. O Machio estava no topo da lista. A mão de uma pessoa vestida de escuro agarrou o pescoço ou a mandíbula de um homem barbudo. E onde esse Machio se matou? A investigação ficou braba. Rua movimentada em frente a um grande edifício tradicional, várias pessoas andando, área pública. Em uma estalagem, senhor, na Taverna Fênix. O lugar do crime era a pousada Bongyá. Mal a galera, o Bonsu sabia disso. Barba espreitando por trás de uma porta de madeira, olhos arregalados. O Gui da Reo decidiu. Não, eu preciso ver com meus próprios olhos. Decisão de líder. Não confiava em relatório de terceiros. 3 figuras de costas se aproximaram de uma porta. Vestes vermelhas, vestes escuras com adorno. Uma delas perguntou: é esse o quarto? E estavam pisando exatamente no terreno do Bonzu. Manto vermelho, bigode, cavanha aqui, o dono da pousada reportou de cabeça baixa. Sim, senhor. O Shozão e eu encontramos o Machio pendurado nas vigas desse quarto. Cena exata do crime do Bonsu. Em detalhes... sobrancelhas franzidas, olhos castanhos intensos. O Gui Daeo olhou para algo fora do quadro. Já tinha decidido, não era suicídio, era trabalho profissional. De costas, o investigador subordinado declarou confiante. Vasculhei cada canto e fresta. Não tem como um assassino entrar sem ser visto. Mas o Jidaheo não acreditou. Tinha algo escapando. Barbudo, cabelo preso, manto escuro, ele encostou a mão na parede e refletiu. Sendo assim, a única possibilidade que resta é por aqui. Estratégico, procurando uma saída lógica. Vestes escuras, chapéu tradicional, ele olhou pro teto e perguntou: diga-me, existe algum jeito de tirar essas tábuas sem remover o telhado? A investigação estava em modo Sherlock Morim. Bigode, cavanhaque, manto vermelho, o dono entregou informação-chave. Sim, havia outro hóspede naquele quarto. Ele chegou mais ou menos na mesma hora que o Machio. Pronto. O fio chegou no Bonsu. Olhar arregalado, surpresa, choque. Quem era? A pergunta-chave saiu. O Gui Daeo precisava do nome.
Cabelo preto bagunçado, cicatrizes no pescoço e rosto. O Bonsu segurava as rédeas do cavalo marrom num vilarejo. Era ele, mas para olho leigo, era só o Sosamudo. Versão Murin do Light Yagami, circulando livre. Em silhueta, ele observou o painel de status holográfico. Força, agilidade, inteligência, vitalidade, ataque, defesa, Mugong, tudo marcado com Kera. Menus de missões, habilidades, equipamentos, itens, pendentes. O sistema dele tinha bloqueio. Arranhões no rosto, ele refletiu. Aquele homem, com certeza, era um artista marcial. Plot twist. O Bonsu acabou de identificar que alguém o investigara. Ele sentiu o ki de um mestre. De costas, cabelo preto encaracolado, ele refletiu em humilhação interna. Até o guerreiro mais fraco do clã Danri é mais forte que eu. Já era, mano. Sem técnica marcial, qualquer escravo treinado o quebrava. 5 adultos surgiram para confrontá-lo. O corpulento com tatuagens, uma mulher de cabelo escuro, outra de cabelo preso, um cara com bandana, um com máscara de animal. Ei, Sozan, já faz um tempo. Você devia cumprimentar os mais velhos quando os vê. Hyung, a gangue dos bandidos. Bandidão clássico. Olho intenso, ele avaliou. Bandidos de rua? Pelo desprezo na voz interna, deu pra entender. Pro Bonsu, esses caras eram peixe pequeno. Mauá Moment chegando. Entidade sombria com olhos brilhantes. Ameaçou velada. Parece que precisamos ter uma conversinha particular com o nosso Sozan. Plot twist. Os bandidos queriam levar o Bonzo para uma reunião privada. Erro fatal. O cavalo empinou e relinchou num beco estreito, arrastando uma pessoa caída no chão. Hihihi! Som do pânico equino. O Bonzo apanhou. Por enquanto. De costas ele observou os corpos no chão e os outros homens. Ponderou estratégico. Se eu colocar os corpos no meu inventário e jogar em outro lugar, talvez seja possível. Mas se eu fizer barulho aqui, corro o risco de ser descoberto. Fez cálculo de logística criminal. Riu por dentro. Uma figura sombria avançou de um fundo escuro. Uma mulher de cabelo escuro e um homem de chapéu observaram. Um corpo no chão em primeiro plano. Parem, uma voz cortou o ar. O chefão chegou. Barba, vestes tradicionais, leve sorriso, mão no queixo, o líder dos bandidos questionou com ironia. Eu não disse para trazerem ele com educação? Versão Murin de Game of Thrones. O chefão decidindo o destino do refém com um sorriso de canto. Cabelos longos e escuros, o líder acariciou o cavalo. O animal reagiu com um símbolo de irritação. Mas que belo cavalo, comentou com admiração. O plano dele tinha mudado. Cabelos longos, barba, acariciando o focinho do cavalo, ele perguntou pensativo. O que você acha? Não era pergunta pro cavalo, era pra equipe. Cabelo escuro, sorriso largo, olhos semicerrados em expressão confiante e sinistra. Já tinha decidido. O Bonzo morreria. O cavalo viraria presente. Rosto envelhecido, expressão severa, o chefão confrontou o Bonzo ferido. Eu não pergunto a mesma coisa 2 vezes. Mas o Bonzo, mesmo apanhado, soltou com desafio. Então me mata de uma vez. Pra que perguntar de novo? O psicopata em pessoa, sem medo da morte. A interface ativou com efeito de energia azul brilhante e em espiral. Inventário. Uma única palavra. E foi tudo que o psicopata precisou para mudar o jogo. Uma arma luminosa emergiu de baixo, atingindo e perfurando uma figura sombria gigante. A figura entrou em angústia ou liberação de poder. Plot twist! O inventário do Bonzo cuspiu de volta o que ele guardou. Arma salva do Matil. Eita pavor! Mão ensanguentada cravou uma espada no corpo do oponente. A vítima tentou se defender com mão ensanguentada, sangue jorrando. O Bonzo acabou de provar, o inventário é arma. É arsenal móvel. A silhueta brilhante de um guerreiro a cavalo materializou-se descendo do alto em luz intensa. 2 figuras no chão olharam para cima em surpresa pura, tipo solo leveling style, quando a sombra invocada chega do nada. A notificação do sistema apareceu. Boring Online. Parabéns, você subiu de nível. NV1 pro NV2. Fechar, mal a galera. Ele subiu de nível matando bandidos. O loop dele estava oficialmente aberto. A figura sombria emanou uma aura avassaladora de energia vermelha e roxa. Despertar de poder, habilidade intensa liberada. O Bonzu não era mais um mudo, era o psicopata do Murin. Um homem reagiu em pavor extremo, percebendo a natureza demoníaca dele. Um demônio? Ele é um demônio? Fujam! Não! Tentou alertar os outros, mas hesitou. Tarde demais. Foi a primeira vez que o Murin chamou o Bonzo pelo título oficial. Vozes não visíveis emitiram um comando em fúria absoluta. Matem ele! Matem esse demônio maldito! A presença demoníaca escura no centro do painel. Mal a galera, é aqui que tudo começa. Eles acharam que estavam caçando um escravo mudo. Acabaram acordando um demônio que viu o ceifador da morte na cara. Quem você acha que vai sobreviver desse encontro? O Esquadrão Corvo Negro, o líder dos bandidos ou o psicopata mais frio do Murin? Comenta aí, ipa o vídeo e se inscreve para a próxima parte. Aqui foi Folha Seca, Maua galera, bora pra mais um Maua.